Semana Nacional de Ciência e Tecnologia chega à sua 17ª edição, tendo como tema a inteligência artificial. No Sala de Convidados de hoje, a gente vai conversar sobre essa realidade que já tem tempo, não é mais coisa do futuro. Já está em boa parte da nossa rotina e cada vez mais presente também nas soluções para prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças. No Sala de Convidados de hoje, o nosso assunto é inteligência artificial e saúde pública. A inteligência artificial ela vem de um programa de computador, uma forma de calcular. Quando você não sabe como resolver o problema, você joga um monte de dados, dá para o computador e fala, escreve a fórmula aí de como resolver isso. O interessante da inteligência artificial é que esses algoritmos eles podem ser transferidos para diversas áreas. A saúde pública do futuro vai estar assentada em dados, em informação e inteligência artificial. Conversando comigo hoje pela internet sobre inteligência artificial e saúde pública, Luiz Viana, médico da Fundação Municipal de Saúde de Niterói, doutor em bioética e saúde pela Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz. Wagner Meira Júnior, professor titular de Ciência da Computação da Universidade Federal de Minas Gerais. E Marcelo Zufo, coordenador do Centro Interdisciplinar em Tecnologias Interativas da USP na área de inteligência artificial. E a sua participação enriquece muito a nossa conversa. Tem comentários e perguntas para os nossos convidados? Então encaminha para mim pelo WhatsApp 021 99701 8122 ou pelas redes sociais do Canal Saúde. Primeiramente, muito obrigada pela presença de cada um de vocês, Wagner, Luiz e Marcelo. Eu quero começar com você, Marcelo, que estava agora num evento da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. A gente está no meio de uma pandemia ainda, né? E aí torna essa Semana Nacional de Ciência e Tecnologia muito diferente de todas as outras edições. Qual é a importância de, nesse momento, se colocar a inteligência artificial como eixo principal, tema dessa Semana Nacional de Ciência e Tecnologia? Bem, bom dia a todos. O assunto inteligência artificial não é novo na humanidade. Ele surge lá pela década de 40, num núcleo de estudos do MIT, e esse assunto ele tem sido pendular ao longo da história da computação em função dos avanços que a gente tem tido em ciência e tecnologia. Na verdade, a inteligência artificial é um conjunto de algoritmos, diga-se de passagem, bem poderosos computacionalmente, ou seja, são algoritmos computacionais que demandam um esforço computacional não trivial, e a humanidade tem evoluído exponencialmente na oferta de computação, principalmente por causa da internet. A inteligência artificial nos últimos anos começou a ter uma pertinência muito grande na humanidade e começou a ser um assunto estratégico que afeta a qualidade de vida e a competitividade de uma nação. E a pandemia torna ela ainda mais urgente, né, doutor Marcelo? Ela, com certeza, entrar nesse momento com a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia como tema principal também tem uma representatividade importante, né, em meio a uma pandemia. Olha, nós estamos usando, você veja que, diferentemente de outras pandemias, como a gripe espanhola, nós não tínhamos inteligência artificial. Então, a única situação que houve para a humanidade enfrentar a gripe espanhola e outras pandemias foi esperar a mortandade e esperar a imunidade de rebanho. Aqui, em pleno século XXI, e no ano de 2020, nós estamos usando várias tecnologias, inclusive a inteligência artificial, para sintetizar vacinas, para melhorar os procedimentos de tratamento do Covid, para localizar em tempo real pacientes diagnosticados usando Big Data. E então, nós sabemos que, inclusive, a longevidade humana recente, ela tem sido ampliada em função dessas tecnologias portadoras de futuro, como a inteligência artificial. Eu vou te interromper, desculpa, eu vou te interromper brevemente, porque aí a gente tem ainda vários
temas importantes para ir trazendo ao longo do programa e você já está entrando em alguns deles, então vou te segurar um pouquinho para a gente poder desenvolver ao longo do programa. Luiz, que bom que você retomou aqui a conexão com a gente. Eu já ia mesmo lançar uma pergunta para você. Qual é a dimensão que a inteligência artificial, que a gente pode esperar que a inteligência artificial cause no atendimento médico à saúde especificamente? Bom dia, obrigado pelo convite, bom dia a todos da mesa. Eu praticamente perdi a fala do Marcelo, acho que eu tive um problema de conexão. A medicina passou, nas últimas décadas do século XX, uma mudança muito grande com a chegada de uma revolução tecnológica. E agora, nessa virada de século, nos últimos 10 anos, ela está sofrendo um impacto maior ainda, eu acho que mais transformadora, com a evolução dos poderosos algoritmos que o professor citou, que já era um pouco a nossa base de raciocínio na virada do século, a chegada da medicina baseada em evidência, mas a chegada da inteligência artificial na medicina, ela traz conceitos totalmente novos, como, por exemplo, a possibilidade do que já foi dito num livro-texto do grande papa da saúde digital norte-americana, que é a possibilidade de digitalizar humanos. Então, eu acho que isso acelera uma série de processos, mas muda também muito a prática médica, e eu não sei se nós já temos, assim, alguma previsão do que isso vai influenciar na nossa forma de fazer medicina, né? Enfim, nós teremos um grande temor, que era a consulta ao Dr. Google, chegando já de forma muito rápida e prática, como já foi anunciado no ano passado, o atendimento em serviços na China por algoritmos, né? Por cabines onde os pacientes, os usuários do sistema são atendidos diretamente por algoritmos sem a presença de médicos. É assustador então, ouvir isso num primeiro momento, né? Hoje mais da telemedicina, que foi alavancado aí por essa pandemia, né, que nos afastou, e isso eu acho que impulsionou novamente a discussão na área. Eu acho que é um momento importantíssimo que entidades como Fiocruz, as universidades federais, se empenhem em políticas e discussões normativas para que a gente discuta o que vai ser feito em termos de atenção pública, né, de serviço público para esses serviços de medicina que vão ser oferecidos a partir de agora. Sim, políticas públicas... Praticamente nos últimos 10 anos que a mudança foi muito grande. Aí a fala do professor Gadelha sobre os devices e dispositivos que estão surgindo e realmente são muito promissores, com resultados excelentes, mas ao mesmo tempo há uma mudança fundamental na prática da medicina. Quem está em casa já vai ouvir esse depoimento do Dr. Gadelha já na nossa reportagem. Wagner, a gente já viu aí ao longo da pandemia, né, por exemplo, a telemedicina sendo aplicada, existiu uma certa resistência, até mesmo a normatização dessa ferramenta, de repente, se tornou muito urgente, né? E aí eu te pergunto o seguinte, em que medida a pandemia demonstrou a urgência de se dar atenção à inteligência artificial e até romper com alguns preconceitos, né? Eu acho que é uma grande oportunidade nesse sentido e ela tem sido relativamente bem explorada, no sentido de que, dadas as restrições físicas e a urgência de colocar à disposição dos profissionais de saúde algum ferramental. E reiterando, né, o que os outros já falaram, eu imagino sim que, mais do que uma lógica substitutiva, que é o que a gente normalmente observa, né, muitas vezes o robô substituindo o homem, os filmes, etc., eu sou muito mais a favor de uma lógica de empoderamento, né, no sentido de que a inteligência artificial vai tornar o trabalho das pessoas melhor, mais efetivo, muitas vezes reduzindo tarefas laboriosas ou repetitivas. Então, é um pouco do moto original da automação que agora nós vemos catalisado pela possibilidade de incorporação de raciocínio e de inteligência nesse processo. Você mencionou aí a telesaúde. Nós temos uma experiência aqui no estado de Minas Gerais e outros estados que é pela análise automatizada de eletrocardiogramas, que são coletados em todas as ambulâncias do SAMU. Para você ter uma ideia do número, já são 3.000 eletrocardiogramas que são coletados e analisados todos os dias, e agora, cada vez mais, a gente tem utilizado essa análise automatizada
para assessorar os médicos e eventualmente levantar diagnósticos e possibilidades que não tenham ocorrido a eles até aquele momento. Então, é um pouco um exemplo, né, de como que a inteligência artificial pode empoderar o trabalho do profissional de saúde e melhorar o atendimento e a qualidade dos serviços que são prestados à sociedade e à população. Ou seja, não estamos mais só na promessa, né? Já está acontecendo, já está em pleno funcionamento em vários exemplos que vão ser citados aqui ao longo do programa. Agora, o que é inteligência artificial e até que ponto ela já faz parte do nosso dia a dia na saúde e na doença? O repórter Alessandro Vieira foi buscar essas informações para a gente. Quando a gente fala de inteligência artificial, parece até coisa de cinema, algo distante da nossa realidade, tipo o filme daquele diretor, o Steven Spielberg. Roda aí pra gente ver. E no cotidiano, a gente usa inteligência artificial até com GPS, que te ajuda a decidir um caminho calculando a melhor rota, de acordo com os padrões de comportamento que a gente tem e as pesquisas que fazemos, chegam as ofertas de produtos que aparecem na tela, assim, do nada. Como se fosse um programa de computador, é como se fosse uma forma de calcular padrões, soluções, só que ela vai aprendendo a resolver o problema sozinha. Então, 2 mais 2, você ensina o que é o mais. Imagina que a inteligência artificial você não dá nada. Você diz para ela, resolve aí, e ele inventa o mais, ele inventa a multiplicação. Então, a inteligência artificial ela vem daí, vem de um programa de computador, uma forma de calcular. Quando você não sabe como resolver o problema, você joga um monte de dados, dá para o computador e fala, escreve a fórmula aí de como resolver isso. Para isso que serve a inteligência artificial. A inteligência artificial está mais presente no dia a dia da gente do que a gente mesmo imagina. Seja nas decisões que você toma ou na forma como você interage com o mundo à sua volta. Vou dar um exemplo simples. Quando você posta uma foto numa rede social, o rosto do seu amigo é logo identificado. Maurício, chega aí. Vamos fazer uma selfie aqui, ó. Isso. Ó. Olha. Ficou bonito. E a inteligência artificial, ela consegue identificar naquela imagem o que é um rosto, pegar desse rosto 13, 7, 20 pontos únicos, como se fosse a sua digital do dedo, né, que tem aquelas linhas únicas, e fazer o seu CPF, um número único de você ali. E aí, se você tiver uma base de rostos, você consegue tentar identificar essas pessoas. Na análise climática, na temperatura que aumentou ou reduziu, no número populacional, nos sensores, no atendimento da empresa que passou a ter uma conversa online, um tipo de sistema que identifica as palavras-chave e te dá uma resposta. O mundo inteiro em movimento e sintonia. Na saúde pública, não é diferente. Para o controle epidemiológico, a inteligência artificial se tornou um instrumento poderoso para ações de prevenção. Além disso, ela é um grande auxiliar nos diagnósticos que dependem de imagens. Com inteligência artificial, quando você vai ler um determinado tipo de tumor, você consegue ter muito mais elementos para identificar se aquele tumor é um tumor que vai levar ao câncer, o grau de gravidade e o grau de letalidade que pode ter aquele tumor. Você subsidia o médico, qual a velocidade que ele tem que tratar, qual a velocidade que ele tem que agir, que tipo de procedimento que ele tem. Essa área de diagnóstico está sendo completamente revolucionada. Dr. Gadelha ressalta que através da inteligência artificial é possível interpretar dados e considerar características específicas de cada pessoa que está sendo cuidada pelo Sistema Único de Saúde. No futuro, um universo de possibilidades. Ele dá como exemplo uma pesquisa desenvolvida sobre o Zika vírus pelo Núcleo de Tecnologias Estratégicas em Saúde na Universidade Estadual da Paraíba. Naquele laboratório, ao contrário do que a gente está acostumado a pensar, não tinha apenas médico e biólogo. Tinham pessoas da área de processamento de dados, de engenharia de dados, de informática. E olha que coisa interessante. Usava inteligência artificial com um chip, onde você podia monitorar a criança que tinha Zika e você sabia identificar com antecipação se ela iria ter convulsão ou não. Com isso, você evitava uma criança com Zika de ter convulsão. Eu sei que esse assunto faz a gente pensar logo nos robôs, mas afinal de contas, o que é essa tal inteligência artificial? Todo computador, smartphone, toda máquina
tem um sistema que funciona como se fosse um cérebro, que coloca em ação uma lógica programada. Ali ficam os algoritmos, um conjunto de informações que vão se somando nesse sistema para fazer ele funcionar. No caso da inteligência artificial, esse processo segue se ampliando, ou seja, a máquina segue aprendendo com as informações que vão chegando conforme ela vai sendo utilizada. Não vai se desenvolver mais medicamentos e vacinas no futuro sem ter uma grande base de dados sobre genética, sobre o comportamento humano, sobre riscos que as pessoas têm de adoecer. Então, a saúde pública do futuro, ela vai ter crescentemente, vai estar assentada em dado, em informação e em inteligência artificial. Essa fala do Dr. Gadelha, Marcelo e Luiz também tinha feito um comentário sobre um outro trecho, mas acho importante a gente começar já com uma participação aqui da nossa audiência que faz uma menção a algo que o Dr. Gadelha traz, né? Essa fala de que a saúde pública do futuro vai ter dado, informação e inteligência artificial. E aí a Denise Ni encaminhou para a gente pelo WhatsApp a seguinte pergunta: o que temos hoje em termos de regulação para coibir o uso antiético da inteligência artificial na saúde pública? Falo especificamente de análise de Big Data. Essa preocupação existe, né? Porque existe o lado bom e o lado ruim. A gente está passando ali informação muito abertamente sobre questões muito individuais, né? Você quer que eu responda primeiro ou Wagner? Não, por favor, Marcelo, começa com você. Veja, a inteligência artificial não é do futuro, é agora, né? Aqui em São Paulo, por exemplo, na nossa base de identidade do SUS, nós estamos batendo 60 milhões de usuários. E nós estamos convergindo isso com dados clínicos. E isso está nos trazendo muitas evidências de comportamento da saúde do cidadão. Bem, recentemente o Brasil aprovou a Lei Geral de Proteção de Dados e ela traz as bases, os fundamentos. É uma lei muito rigorosa, inspirada na legislação europeia. A gente não pode usar dados privados de indivíduos, dados, aliás, muito importantes da saúde deles, de forma indiscriminada, sobre possibilidade de sanções muito fortes, até prisão em alguns casos extremos. Então, o Brasil ele já tem um arcabouço muito bom nisso, mas, infelizmente, é um país com muitas carências, né? É um país que tem dificuldades de infraestrutura. Nós estávamos num painel anterior discutindo a infraestrutura da internet brasileira, a necessidade da gente ter mais desenvolvedores de software, né? A gente vai precisar fazer muito software, e muito software nacional, muito software de brasileiros para brasileiros. E a gente tem problemas estruturais aí na formação de recursos humanos, infraestrutura, enfim, toda uma problemática, mas sem dúvida a gente não pode falar que a inteligência artificial é algo para o futuro na saúde. É algo que está ocorrendo agora. Aqui em São Paulo houve toda uma polêmica, mas a gente inclusive fez monitoração de usuários por aparelhos celulares para a gente tentar entender a propagação da pandemia. Mas, enfim, eu vou parar por aqui para que os outros colegas possam... Sim, a gente vai retomando esses pontos aí também, porque realmente é disso que está sendo feito, é assim que está sendo feita essa rede de informações, né, Wagner? Como é que você percebe? O Marcelo citou uma coisa que vai direto na tua área também, que é essa necessidade de produção de software, né? A gente está bem nesse caminho aí também para poder garantir essa segurança do usuário? Eu acho que sim. Nós tivemos uma notícia boa recentemente, que é a promulgação da Lei Geral de Proteção de Dados, que é um avanço significativo nesse processo, mas ainda não é suficiente. Eu vou tentar explicar isso rapidamente. Porque, veja bem, há uma questão importante em termos dos dados, obviamente, mas aqui a gente fala também em termos dos resultados gerados pelos algoritmos, né? Então, veja bem, o dado ele pode estar protegido, ele pode estar privado, mas você pode ter um algoritmo que ele é injusto, um algoritmo que ele discrimina, um algoritmo cuja responsabilidade
e a transparência dele não sejam claras, né? E nesses casos, eu estou completamente de acordo com o Marcelo que muita coisa vai ter que não só ser construída, como refeita, né? Você compatibilizar métricas típicas de computação, como precisão, como revocação, com valores éticos e morais, é dificílimo. Inclusive, é um problema em aberto em muitos casos da computação. E aí, sim, eu concordo com ele que tem uma oportunidade gigante, por duas razões no caso do Brasil. Primeiro, porque nós temos toda uma cultura, toda uma praxe. Segundo, porque nós temos o maior sistema de saúde unificado do mundo. Então, os números do Brasil em termos de sistema de saúde, o que o SUS representa, não tem par no mundo. Não existe nenhum lugar do mundo que tenha tanta gente num sistema de saúde e, o que é triste de constatar, que tenha uma diversidade e uma heterogeneidade tão grande em termos de possibilidades de acesso e recursos que são ofertados a essas pessoas, tá? Então, você usar a inteligência artificial no sentido de que ela não seja mais um fator de exclusão é um desafio, desde já, que nós temos que pensar e tratar e atuar nesse sentido. Luiz, e aí a bioética entra com força, né? Também pensando nessa fronteira aí entre o que é necessidade e o que é esse respeito realmente à informação individual. Muitas vezes a gente viu aí debates importantes na medicina, né, na ciência, quanto até onde vamos, né, com esse conhecimento. Eu acho que o Wagner tocou no ponto que é fundamental, que é a confecção do algoritmo, né? Eu acho que aí já está o interesse de quem lança o algoritmo no sistema. A gente tem visto, por exemplo, um estímulo muito grande à produção de softwares e com uma visão de mercado que vem para essa grande população do SUS, oferecendo serviços de telemedicina, assistência à distância, ou serviços de suporte baseado em inteligência artificial como produtos, e não como uma coisa que organize o sistema e que tente estabelecer resultados positivos para a inequidade de saúde que a gente tem. Nesse sentido é que eu falei logo no início, que eu penso que seria responsabilidade justamente de instituições como o Fiocruz, como as universidades federais, pensarem no sistema de saúde público como quem tem a maior necessidade no momento de desenvolvimento da inteligência artificial na saúde, porque isso resolveria problemas importantíssimos. Os resultados têm sido mostrados em vários trabalhos. O professor Gadelha fala, mas há vários trabalhos de resolução de filas em métodos de imagem, de estadiamentos de doenças por diagnóstico à distância, de câncer de pele, de lesões de retina. Então, é um sistema extremamente poderoso, tanto no diagnóstico como avaliação de prognóstico a longo prazo, e seria um armamento importantíssimo para o SUS para resolver as inequidades de acesso. Mas isso teria que ter uma visão de integração do sistema, né? Uma visão que fizesse uma produção de algoritmos que estivesse voltado para a resolução dos problemas do sistema e não para a venda de mais produtos de mercado para esse sistema, enxergando a população do SUS como uma população consumidora de produtos de telemedicina, que é o que tem aparecido em alguns pontos de divulgação desse sistema. Nesse sentido é que eu vejo o problema bioético principal, que seria da inequidade, que ela vem já se prolongando desde a Revolução Tecnológica da década de 90, no acesso à tecnologia de alta complexidade, em que a gente vê essa inequidade. E eu acho que seria o momento de tentar estabelecer desde já uma equiparação entre quem tem acesso ao mercado de saúde suplementar, que está tendo já farta oferta de serviços de telemedicina, e o sistema de saúde público, uma visão mais coletiva.
Isso é muito importante na sua fala, né? Como garantir que isso não vai ficar somente para o setor privado, com investimento do setor privado, com retorno para quem paga especificamente para isso, né? E aí eu tenho aqui uma participação do Rodrigo Peixoto, ele encaminhou para a gente pelo Instagram, uma pergunta sobre se a inteligência artificial já é usada no SUS. E aí, Rodrigo, ao longo do programa você vai ver alguns exemplos de como é que isso está acontecendo. O Wagner já trouxe, né, um exemplo que está sendo aplicado em Minas Gerais. E aí, Wagner, eu queria trazer também com você uma outra participação da nossa audiência, do Alexandre. Ele encaminhou para a gente pelo WhatsApp, ele fez um comentário muito na linha do que você brevemente tocou. Ele fala que, em se tratando de Brasil, terra onde impera a ignorância religiosa, o atraso cultural e a anticivilidade, país em que as distâncias entre o mundo científico, intelectual e universitário e o cidadão comum das comunidades são verdadeiros abismos, como fazer com que a esmagadora maioria de seres humanos brasileiros que vivem na completa ignorância e nesse distanciamento se preocupem, compreendam, participem e, o mais importante, usufruam dos avanços e das novas tecnologias? Acho que vai na mesma linha do que o Luiz estava trazendo, e eu te convido a começar esse comentário brevemente para a gente fechar esse bloco, Wagner. Bom, veja bem, esse ponto que foi colocado pelo Alexandre aí, na verdade é o ponto que, de certa maneira, afeta a todos nós, né? É a questão do nível educacional, do nível cultural do Brasil e a fragilidade que isso expõe em termos do uso da inteligência artificial. Nota bem que você só usa bem o que você entende minimamente, o que você compreende, quais são os efeitos, quais são os resultados. Eu concordo plenamente com o Alexandre que isso é um processo complicadíssimo, porque vai na nossa educação básica, na nossa educação fundamental, e que nós temos visto claramente aí que, infelizmente, ela tem lacunas, né? Do ponto de vista acadêmico, a nossa busca tem sido de sempre tentar qualificar as nossas ações e capilarizar tanto quanto possível, mostrando de forma concreta o benefício que possa advir daquelas ações. Mas eu não tenho dúvidas que, né, todas as discussões que nós temos observado em torno da pandemia, que existe um caminho longo aí a ser trabalhado. Mas eu acho que é o único caminho que eu consigo enxergar e que a gente deve continuar fazendo, seja demonstrando, né, pelo uso dessas ferramentas os benefícios que as pessoas podem receber, seja através de realmente uma proposição mais ampla e uma mobilização dos canais decisores sobre a importância disso. E aí, Marcelo, complementando também a fala ali do Luiz, me confirma esse dado, a USP hoje ela concentra 40% do investimento e da busca por esse conhecimento, das pesquisas em inteligência artificial no Brasil. Queria que você me confirmasse esse dado e também qual é a importância, né, de uma universidade pública dominar esse conhecimento, buscar essas informações para utilização pela sociedade, independente de recursos privados, né, de cada indivíduo. Infelizmente, nos últimos anos, a gente tem visto uma relativização do papel da universidade pública como estoque estratégico de conhecimento pelos governos recentes, né? Infelizmente, nos últimos 3, 4 governos, os orçamentos em ciência e tecnologia têm sido continuamente reduzidos. Aqui na Universidade de São Paulo, nós tivemos a oportunidade de uns anos atrás de criar o modelo dos think tanks, em que a gente tentou descolar as ações da universidade das ações de governo. E a gente percebeu essa onda da inteligência artificial. A gente inaugurou, terça-feira agora, um grande centro de inteligência artificial financiado pela FAPESP, junto com a IBM. O que foi bacana desse movimento é que a gente conseguiu envolver todos os professores da USP que atuam em IA. Eu acho que esse é o momento que a universidade pública tem que se posicionar. Apesar da redução dos investimentos em ciência e tecnologia, o momento agora é de união por causas públicas. Na hora que a gente tem um aperto orçamentário,
a gente infelizmente vai ter que fazer muito mais com muito menos. Principalmente a pandemia, né? Eu sei, talvez a gente possa explorar isso, né, Wagner e Luiz da Fiocruz. Aqui na Universidade de São Paulo, a gente começou a desenvolver, por exemplo, ventiladores com tecnologia 100% nacional. A gente caminha para a autonomia necessária do SUS, né, Marcelo, num momento de pandemia em que você não pode contar com importação de equipamentos e não somente isso, né, por questões de recursos financeiros. Agora, o SUS, ele tem também essa característica de ser intrinsecamente descentralizado, né, dando aos gestores municipais e estaduais um grau de autonomia que leva a uma eventual fragmentação, né? A gente, por exemplo, usando o IA, a gente tentou unificar a base de identidade, né? Porque a prioridade do SUS é a vida. Então, algumas prioridades burocráticas, muito simples, como a identidade do paciente, ela é relegada para o segundo plano. Primeiro você salva o paciente, depois você descobre quem ele é, né? E isso leva a um problema, que as nossas bases de dados são muito poluídas, né? Aí, de repente, o Estado de São Paulo tinha uma base com 50, 60 milhões de pacientes e tinha muita sobreposição, né? O mesmo indivíduo tinha na base 4, 5 nomes. Uma das soluções elegantes que nós tivemos aqui foi usar a inteligência artificial para fazer conciliação de nomes. Então, nós desenvolvemos motores de IA que ficam andando nessas bases e eles chegam à conclusão que 2 pessoas, a Maria e a Maria José, no mesmo endereço, a gente chega à conclusão que é a mesma pessoa, né? Mas, enfim, questões que parecem muito simples mas são essenciais para isso aí. Eu preciso te interromper, Marcelo, me perdoa, eu preciso te interromper para fazer um intervalo rapidinho. Eu acho que no segundo bloco a gente também pode focar mais realmente nessa questão do investimento público, até porque a gente tem uma reportagem também que vai nos levar para esse caminho, então a gente vai ter mais um tempinho aí para falar dessas questões tão importantes. No próximo bloco você vai conhecer projetos de instituições públicas brasileiras que já colocam a inteligência artificial a serviço do Sistema Único de Saúde, o SUS. Não sai daí, a gente volta já. Sala de Convidados está de volta conversando sobre inteligência artificial e saúde pública. Comigo via internet, Luiz Viana, médico da Fundação Municipal de Saúde de Niterói, doutor em Bioética e Saúde pela Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz. Wagner Meira Júnior, professor titular de Ciência da Computação da Universidade Federal de Minas Gerais. E Marcelo Zufo, coordenador do Centro Interdisciplinar em Tecnologias Interativas da USP, na área de Inteligência Artificial. E se você ainda não participou no primeiro bloco, ainda dá tempo. Manda os seus comentários para a gente. Eu recebo e compartilho com os nossos convidados. Você pode encaminhar pelo WhatsApp 021 997018122 ou pelas redes sociais do Canal Saúde. Redes de inteligência conectadas para diagnósticos e tratamentos. Não é no futuro. São pesquisas e projetos que já estão sendo aplicados na saúde pública brasileira. Um exame de rotina, o raio-x, mas com uma função diferente. Descobrir se a pessoa tem ou não Covid-19. Na prática, uma rede de inteligência treinada para verificar as imagens. Mas como será que isso funciona? A gente fornece imagens já classificadas. Então a gente diz, essa imagem que eu estou te dando é de uma pessoa com Covid, essa é de uma pessoa saudável, essa é de uma pessoa com outra doença. E aí a rede vai recebendo essas imagens e ela mesma vai descobrindo os padrões. Então são padrões internos da rede, a gente não fica sabendo, né, quais são os padrões que ela encontra, mas ela encontra padrões para quando você inserir uma imagem que você não sabe a classificação, ela vai olhar esses padrões e vai falar assim, essa é com Covid, ou saudável, ou com outra doença. O classificador de raio-x de pulmão está sendo desenvolvido por um grupo de mestrandos em bioinformática da Universidade Federal do Paraná. O trabalho é vencedor do Hack Covid-19, competição online que premiou soluções inovadoras para os desafios da pandemia. O evento foi organizado pelo Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, pela Fiocruz e pelo Laboratório Nacional de Computação Científica. Uma das coisas que chamou a atenção da gente, né, nesse projeto foi a possibilidade de deixar as coisas mais simples e mais baratas, né? Porque o raio-x ele é um exame de rotina que está disponível na maioria dos hospitais, né? Ele é muito mais barato. Então, a gente pensou que
além de facilitar o diagnóstico, né, de ajudar o médico a decidir se vai internar ou não uma pessoa, ficaria muito mais barato, né, o processo. O classificador de raio-x de pulmão tem apresentado uma margem de quase 90% de acerto. O grupo pretende disponibilizar a plataforma ainda esse ano, online. O profissional de saúde só vai ter que colocar o raio-x no site e ele vai dar o resultado com um percentual, as chances de ser Covid ou mesmo outra doença. Um outro exemplo da aplicação da inteligência artificial na luta contra o novo coronavírus está sendo desenvolvido em São Paulo, pela Rede de Inteligência Artificial para a Covid-19 no Brasil. Nós somos um laboratório de inteligência artificial em saúde, onde nós, historicamente, né, desenvolvemos algoritmos para melhorar diagnóstico e prognóstico de doenças. E o interessante da inteligência artificial é que esses algoritmos eles podem ser transferidos para diversas áreas. Né? Então, quase que a mesma ideia por trás de cada algoritmo que funcione bem, por exemplo, para predizer prognóstico de pacientes com febre amarela, por exemplo. Encontramos que esses algoritmos funcionam muito bem também para a COVID. E cruzando informações simples, é possível ter resultados determinantes para o paciente e para o médico. A partir de dados automaticamente e rapidamente coletados, que é o caso de sexo, idade, exame de sangue, que ficam prontos e coletados, né, em menos que 1 hora em geral, a gente já consegue falar para o médico, esse paciente, quais características, o algoritmo ele aprendeu que um paciente assim que nem ele tem um risco de 97% de ser Covid de fato. Aí o médico, com essa informação, já consegue iniciar as medidas preventivas ou iniciar o isolamento do paciente. E com o prognóstico, o médico também pode ter uma ideia dos riscos que o paciente corre. Se é um caso que pode se agravar e ir parar em uma UTI ou mesmo ir a óbito. Tudo através da inteligência artificial. Hoje, a rede está coletando dados para auxiliar os algoritmos em 22 hospitais nas 5 regiões do Brasil. Além desse trabalho, o professor conta que está desenvolvendo uma outra pesquisa. Essa utiliza dados da Declaração de Nascidos Vivos para evitar a mortalidade infantil no primeiro ano de vida. Os algoritmos conseguem aprender, os algoritmos de inteligência artificial conseguem aprender apenas com dados coletados obrigatoriamente pela Declaração de Nascido Vivo, que é coletada com todos os nascimentos do Brasil. Só com essa informação dessa declaração, automaticamente coletada no Brasil inteiro, os algoritmos conseguem aprender o risco desse recém-nascido acabar indo a óbito no primeiro ano de vida, que a gente chama de mortalidade infantil. O trabalho ainda está sendo validado. O médico passa a contar com uma ferramenta que indica as possibilidades do recém-nascido precisar de outros tratamentos ou mesmo permanecer no hospital em observação. E aí vai ser muito importante, por quê? Porque a gente vai conseguir avisar os médicos automaticamente. Então o médico preenche a declaração de nascido vivo com aquelas características do recém-nascido, o nosso algoritmo já joga para ele um alerta. Bom, a gente vê aí nessa reportagem 2 exemplos interessantes no meio de uma pandemia, realmente ter a agilidade de um sistema que pode fazer o diagnóstico em quantidade muito maior do que o humano, realmente é muito interessante, né, Luiz? Agora, eu queria começar esse bloco trazendo com você qual é o impacto desse modelo, da aplicação da inteligência artificial ali no contato médico-paciente, né? Porque também existe essa discussão, principalmente no meio acadêmico, de trazer de volta, né, essa relação médico-paciente. Existe um meio, um caminho para se ter essas duas coisas de forma equilibrada? Eu não sei. Eu acho que aí a gente estaria trabalhando no campo mais da profecia. Eu acho que na virada dos anos 2000, eu senti, talvez eu esteja numa geração de conflito, porque na virada dos anos 2000 eu senti a chegada da medicina baseada em evidência, quando o valor da opinião do especialista, ele foi colocado em segundo plano, né? Parou de existir aquela coisa do médico falar no valor da minha experiência, então isso deixou de ter valor frente às evidências da bioestatística que se mostravam cientificamente mais corretas e com melhores resultados. Foi quando surgiram os algoritmos de decisão. A questão é que hoje esses algoritmos eles praticamente tomam a própria decisão, são os algoritmos que decidem hoje. Eu não vejo isso com um comportamento, não quero falar com os colegas assim, ludista, mas eu não sei qual é o impacto que isso vai ter. A gente tem pela primeira vez uma empresa de computadores como a Dell
inaugura uma faculdade de medicina há 5 anos nos Estados Unidos. E essa nova geração de médicos, eu não sei exatamente como vai ser essa relação médico-paciente. E eu não sei se a gente tem como afirmar com muita certidão que isso não será uma coisa substitutiva, né, como o colega Wagner falou, porque a gente tem visto trabalhos realmente que mostram melhores resultados como empoderamento, onde também é usado o médico junto à inteligência artificial com bons resultados, mas tem vários trabalhos também mostrando já a substituição plena de serviços profissionais puramente por inteligência artificial. E os impactos, os resultados são assustadoramente bons, né? Os resultados são muito bons na área de diagnóstico, na hora de prognóstico, de prevenção. Eu acho que a relação médico-paciente ela vai ter um impacto muito profundo porque é um outro médico. Eu penso que o médico que pensa em anatomia patológica, que pensa em exame clínico, que vê um paciente com subjetividade, é um médico, esse é um médico talvez de gerações anteriores, e o médico que vem sendo educado dentro do conceito de inteligência artificial, ele já passa a enxergar o paciente com um objetivismo pleno, o paciente como dados. Inclusive, a nossa genética hoje vem sendo estudada como pura informação e como informação precisa que poderia segmentar grupos populacionais. Existe um interesse, obviamente, de grandes corporações. A gente teve uma discussão recente na Fiocruz sobre inteligência artificial e informação, onde se questionou isso. O professor da UFMG mesmo estava presente, colocou esse grande fluxo de informações que existe no mercado, e as informações em saúde elas vão ter um poder muito grande no futuro. Eu não sei exatamente como vai se transformar essa relação médico-paciente, tratando os pacientes como uma coleção de dados. E aí, olha só, um pouquinho antes de eu te colocar essa questão, a Josiane Souza encaminhou para a gente pelo Instagram a pergunta de se a inteligência artificial vai substituir os médicos no futuro. E aí, Wagner, eu te convido a comentar. Obrigado aí pela pergunta. Eu não acredito nisso. Tá? Eu acho que a gente tem vários exemplos nesse sentido. Eu acho que várias tarefas, o Luiz mencionou aí, e eu concordo com ele, por exemplo, tem coisas como análise de imagem, existem tarefas pontuais, ou como eu mencionei, o caso que a gente está trabalhando aqui, de análise de eletrocardiograma, ou seja, são tarefas pontuais, bem delimitadas, e que o ferramental de inteligência artificial hoje em dia ele faz bem, e muitas vezes até melhor do que não todos os humanos, mas uma parcela significativa dos humanos, tendo em consideração a variabilidade da capacidade, da habilidade dessas pessoas em capturar as nuances desses exames. Mas eu não vejo como substituição. Eu acho que sim, a gente deve buscar uma convivência, vamos dizer, sinérgica entre os médicos e os algoritmos de inteligência artificial, e eu acredito que, a partir dessa convivência sinérgica, eles vão muito mais longe, né? Eu vou usar uma analogia bem pobre aqui, talvez distante, que a gente pode avaliar no seguinte sentido. Todos nós, de uma forma, por exemplo, usamos um desses aplicativos de navegação, o Waze, Google, etc. Mas nem por isso nós perdemos a nossa habilidade de, diante de uma surpresa, mudarmos o caminho, fazermos de uma forma diferente. Então, quando nós vemos essa discussão em termos de como é que nós colocamos o humano no loop da inteligência artificial, e é muito importante realçar que quanto mais nós nos preocupamos com os valores éticos, morais, em termos desses sistemas de inteligência artificial, mais longe essa lógica substitutiva fica. Por quê? Porque a validação desses aspectos éticos, morais, de responsabilidade, de justiça, de transparência, ela pressupõe a participação do humano, mas em um patamar diferente, né? Então, ou seja, voltando à minha analogia da navegação nas ruas, né? Ou seja, de aplicativos de navegação, nós não temos mais que decorar o caminho, mas isso não tira de nós a capacidade crítica de achar que um caminho que está sendo indicado ele está ruim e buscar uma alternativa. Então, até porque eu vejo da mesma forma em relação à saúde. Quem é que nunca se perdeu acompanhando as orientações de um GPS, né? Se não estiver muito atento, realmente vai acabar caindo em um lugar inesperado. E aí a gente tem aqui mais uma participação, Marcelo, que também acho que traz de volta o que você vinha falando no finalzinho do bloco anterior.
com relação ali ao registro de informações que a gente tem, por exemplo, no Sistema Público de Saúde, quão importante é de se ter acesso a esse banco de informações, né? E aí a Ana Carolina, ela encaminhou para a gente pelo WhatsApp, ela diz o seguinte, que leu em algumas reportagens que a inteligência artificial está ajudando hospitais a lidarem com a burocracia, liberando profissionais de saúde de que lidar com questões administrativas para poderem cuidar de vidas. Isso realmente está acontecendo? É uma realidade somente de hospitais privados ou também dos públicos? Acho que ela traz aí para a gente uma oportunidade de aprofundar um pouquinho mais, né? Qual a importância de se otimizar ali o prontuário, por exemplo, informações tão fundamentais e utilizar-se da inteligência artificial para melhorar esse sistema, né? Só uma correção, a USP tem 40% das publicações do Estado de São Paulo. Ah, tá bom. São 18% do país. Sim. Agora, o Brasil, globalmente, está em 14ª posição, dados de 2019. Obrigada, Agora, Marcelo. Nessa questão da seara ética, eu acho que eu e o Wagner, por sermos da área de exatas, os exatos lidam mais com a inteligência artificial, porque para nós é mais uma ferramenta, né? No exercício eu sou engenheiro e a gente tem uma relação, vamos dizer, um pouco mais confortável com a tecnologia. A gente sempre vê como ferramenta, com o domínio absoluto do ser humano pela ferramenta, né? Outra coisa que é importante a gente enfatizar, quando a gente fala da inteligência humana e da inteligência artificial, são dois tipos de inteligência que, fundamentalmente, são diametralmente complementares em termos de padrão comportamental. O meu centro, especificamente, o Centro Interdisciplinar em Tecnologias Interativas, ele tem um princípio que é a convivência e a coexistência do humano com o computador, de forma indissociável. E eu acredito, talvez para o Luiz ficar mais tranquilo, certamente nós teremos médicos muito melhores e teremos muito mais vidas preservadas se a gente permaneça esse debate ético, em que o mundo está absolutamente perdido. Uma coisa é a Lei Geral de Proteção de Dados. A lei não tem nada de ética, absolutamente nada, ela não fala nada sobre isso. E aí eu gostaria de lembrar que esse ano são 100 anos de Isaac Asimov, e a regra fundamental que pode influenciar todos os engenheiros e médicos e cientistas da computação é a Lei Zero de Isaac Asimov, né? Um computador jamais, um algoritmo, né, um programa de computador jamais prejudicará um ser humano por ação ou por omissão, né? Essa Lei Zero do Asimov traz no seu intuito um conceito ético fundamental. Porque a gente não pode esquecer que a medicina e as tecnologias da saúde, elas existem para um só fim, que é a preservação da vida. Se a gente perder esse princípio, ou essa premissa, tudo que a gente está fazendo em inteligência artificial, por mais que haja interesses econômicos ou políticos, né? Recentemente, todo mundo fala de ciência, né? Menos os cientistas, né? Nos colocaram uma mordaça, né? Agora, eu acho que a questão da inteligência artificial, ela tem que ser direcionada exclusivamente para um princípio maior, que é a vida. Eu acho que isso que interessa a todos. Que é como a nossa telespectadora comenta que gostaria de saber se está realmente acontecendo, a Ana Carolina, né? Se realmente está acontecendo, acho que é um processo gradual também. Eu quero dar a oportunidade para o Luiz comentar tudo isso que você trouxe e dizer que todos nós gostamos dessa previsão, né? De que médicos ainda melhores vão surgir por conta dessa facilitação, né? Luiz, você quer comentar? Olha, eu vou comentar, mas eu tenho uma visão pessimista. Talvez por não ser da área de tecnologia e gostar mais da área de biomédica e de ciências humanas, eu acho que o que faz o humano é justamente o seu processo de lidar com as ferramentas. E eu trabalho com formação médica, e a formação médica de beira de leito é uma, e a formação médica de protocolos e algoritmos é completamente diferente. E isso transforma a forma que
que o médico lida com o ser humano. Eu vejo isso na atenção privada, eu vejo isso na atenção pública, no serviço público, onde a gente tem até menos recursos, talvez essa relação médico-paciente esteja se dando até nas medicinas populares, nas medicinas mais ligadas à atenção primária, ela esteja se dando ainda com uma riqueza muito maior do que nos serviços de maiores tecnologias, e isso já é comentado e é sabido em todos os locais. A gente sabe que os processos médicos nos Estados Unidos, eles ocorrem nas áreas de maior tecnologia, de maiores insumos tecnológicos, onde os pacientes têm boa relação médico-paciente, é justamente na atenção básica. Eu não sei fazer previsão, mas o que eu vejo é que o comportamento muda muito. Eu acho que o médico que entende o paciente como uma coleção de dados que podem ser lidos por um algoritmo é um médico diferente. É só isso que eu tenho o que dizer depois de 30 anos de medicina, de um médico que examina e está ligado na lesão anatomopatológica. A base epistemológica da medicina está mudando para o dado genético, o dado clínico, e é o dado que está ligado a uma concepção ética que não existia antes, que é a custo-efetividade. A custo-efetividade, ela entrou hoje em todos os protocolos médicos com o mesmo valor de autonomia, com o mesmo valor de beneficência, com o mesmo valor de maleficência. Professor, talvez, eu acho que nós estamos do mesmo lado, nós estamos do lado do pensamento de algum processo de inteligência artificial que leve melhoria para a saúde pública. Eu não penso nos médicos, eu penso nos pacientes. Eu acho que é função desses grandes centros assumirem a responsabilidade de gerar processos com a visão da coletividade. É isso que eu penso. Bom, a gente está caminhando para o final do programa, esse debate é super importante, me parece que são visões de um mesmo espectro, de certa forma, né? Porque todos querem o melhor futuro aí para a medicina e para todos os pacientes. Eu queria convidar vocês para uma última rodada, refletindo aí sobre políticas públicas que a gente pode sonhar e implementar para que realmente essa tecnologia e todo esse entusiasmo que possa haver com o futuro não fique em prol somente, como não me lembro ao certo, mas acho que foi Marcelo que citou, na mão de grandes corporações, né? Como é que a gente pensa num futuro em que isso esteja à disposição da vida, à disposição da sociedade. Wagner, posso começar com você? Sim, vamos lá. Eu acho que nesse sentido em particular da inteligência artificial na saúde, toda a política pública está muito tímida ainda, né? Eu compartilho com o Luiz os receios que ele tem. Eu acho que as palavras de formação diferenciada do médico, a gente tem conversado isso com a Faculdade de Medicina da UFMG, e inclusive faz parte, né, do nosso espectro de ações no Centro de Inovação e Inteligência Artificial que está sendo construído aqui. Ele é uma questão importante, a requalificação do profissional é uma questão importante, e isso deve, de alguma maneira, caminhar em paralelo e de forma consoante com a construção das novas tecnologias, né? Eu não vi ainda no âmbito do Brasil, existe uma iniciativa recente aí que eles estão denominando de saúde digital, que eu, sinceramente, eu não consegui entender direito, eu não pude me aprofundar. Talvez caiba dentro dessa iniciativa, mas, em particular, eu concordo com o Luiz que tem havido muito mais ênfase no artefato, na tecnologia, do que realmente no processo e na capacidade das pessoas em realizar isso. E eu reitero aqui que eu acredito que seja algo muito importante de ser discutido e para que o avanço seja efetivo, né? Ou seja, o que é o medo nosso? É que, de repente, você tem aquela tecnologia que ela vai mais piorar as coisas do que melhorar. E não é esse o nosso objetivo. A gente não quer simplesmente oficializar o Dr. Google ou coisa parecida. Eu acho que a gente quer criar uma coisa que seja robusta, concreta e que ela efetivamente promova um avanço no nível de utilização dessas ferramentas, ao mesmo tempo que ela apresente uma qualificação melhor dos profissionais de saúde e, até certo ponto, mesmo dos pacientes ao receber esse tipo de insumo, porque também pode ser que eles não entendam claramente ou não acreditem em muito que venha da tecnologia. Doutor Marcelo. Uma recomendação final. Bem, um remédio que o nosso centro tem proposto para isso é abrir tudo. Usar software aberto, usar algoritmos abertos, usar protocolos abertos e padrões abertos. Porque na eventualidade de alguma omissão, algum erro,
você sempre vai poder ver o que foi escrito, sempre preservando, obviamente, a privacidade, mas o uso de tecnologias abertas em todos os níveis. Aqui na USP nós estamos fazendo de hardware aberto a bancos de dados abertos. É fundamental que haja o escrutínio público, o escrutínio da sociedade. E a única forma de fazer isso é usando tecnologias open source, para que a gente possa conseguir promover, conciliar uma atividade que é muito difícil na humanidade, que é o progresso tecnológico com o progresso humano. Veja, se nós não tivéssemos a Revolução Industrial, nós não estaríamos aqui hoje. Erramos em alguns aspectos na Revolução Industrial, erramos muito. Mas se ela não ocorresse também, não haveria progresso, nós estaríamos ainda na Idade da Pedra. Então, esse consenso entre progresso e bem-estar, eu acho que uma resposta que nós temos aqui na Universidade de São Paulo são tecnologias abertas. Vamos abrir todas as tecnologias e deixar que a opinião pública, os universitários, os médicos, os cientistas, opinem sobre a mesma. Muito obrigado. Obrigada, doutor Marcelo Luiz. Eu encerro com você, tenho aí mais um minutinho. Os meus votos são de sucesso absoluto para os professores. Não sei se vai parecer contraditório, mas eu acho que a prioridade máxima da saúde brasileira, do pensamento em saúde pública brasileira, é a aposta no que se chama saúde digital, o desenvolvimento de processos dentro da saúde pública para que a saúde coletiva, a saúde com visão pública no Brasil não perca esse barco da quarta revolução industrial. Assim como eu acho que eu apanho um pouco dentro da Fiocruz, porque eu acho que a opção da reforma sanitária pela atenção primária deixou livre o mercado, e o mercado ocupou os serviços de alta complexidade, domina a alta complexidade no país. Eu acho que seria um momento da gente também não perder o bonde da história. Eu acho que os grandes serviços de saúde pública e que pensam de saúde pública no Brasil deveriam empenhar todas as suas forças para fazer uma reforma do sistema de saúde brasileiro a partir do uso maciço da tecnologia de informação, que eu acho que é uma grande solução. Agora, como fazer isso é o pensamento na população brasileira, com pensamento coletivo, e não no pensamento como isso é uma grande seara de investimento, que é o que vem sendo feito. Então, o meu desejo é que vocês tenham sucesso no trabalho de vocês e vamos ver se a gente consegue desenvolver um sistema melhor, né, para toda a população. Muito obrigada pela participação de cada um de vocês, Wagner, Marcelo, Luiz. Muito obrigada por essa oportunidade. E obrigada a você que acompanhou o programa de hoje. Se você quiser rever ou baixar ou ainda compartilhar esse programa, é só entrar no site do Canal Saúde. Lá você encontra todos os nossos programas. Se puder, continue em casa o máximo que você puder. Eu encontro você na próxima semana. Até lá!